Estamos aqui para mais um podcast. E esse podcast não é o Viver em Condomínios. Porém, com certeza, os participantes hoje também vivem em condomínios. Mas nós estamos aqui para falar hoje de algo sensacional que eu intercalo com os meus podcasts sobre condomínio, que é a comunicação. E eu não posso deixar de falar da Vox 2U Ribeirânia, uma escola onde eu sou facilitador e procuro transformar as pessoas através da comunicação. E para colaborar com esse momento, com esse podcast sensacional, eu convido sempre os alunos, porque dentro do nosso curso Academy, tem uma passagem que nós aprimoramos as comunicações feitas dentro de um podcast. Como é que funciona? Inclusive simulando de fato um podcast em sala de aula. E nada melhor do que trazer estes alunos para conhecer de fato um estúdio, como é que funciona, como são as diretrizes, para onde que eu tenho que olhar, eu vou olhar para o céu, eu vou olhar para a esquerda, para a direita. E hoje é o dia que eles vão colocar em prática, online, ao vivo, agora aqui com vocês. E para participar desse podcast, eu trouxe 2 alunos sensacionais. Eles são da turma Vox Elite. Turma Vox Elite. O nome já diz tudo. E o nome surgiu pelo nível que eram esses alunos. Que são, porque eram, eu estou falando que eles já estão terminando. Nós já estamos indo para a aula 28. Lembrando que o Academy são 30 semanas. Ou seja, mais 3 semaninhas, 28, 29 e 30, já estão formados. Então, eles estão altamente capacitados para serem palestrantes durante a jornada profissional deles dentro da empresa e inclusive na parte pessoal. Eu não vou ficar aqui dando muito spoiler e eu já vou começar aqui já chamando eles para poder falar, fazer esse bate-papo, que nós não temos assim um tempo grande, até para não ficar cansativo, e eu vou convidar. Aqui conosco está a Fernanda Guzmão e o Bruno Zulfo. Os 2 alunos, o Bruno, pessoal, eu vou contar um spoiler do Bruno. Mas na hora que eu for fazer a apresentação, eu vou dar, porque é sensacional. Na verdade, nós temos aqui 3 convidados, tá? Porque tem um convidado que está oculto e a Fernanda vai falar para nós também depois sobre isso, tá bom? Pessoal, vamos lá. Fernanda, muito obrigado de você vir aqui no nosso podcast, estar aqui conosco hoje. Eu sei que é difícil fazer compatibilidade de agenda, ainda mais com mais convidados, então não é fácil. Eu sei que você tem uma vida profissional muito ativa, agenda lotada, compromissos todo dia, e ainda mais mãe, né? E aí você vai falar aí algumas coisas para nós. Então eu agradeço muito a sua presença e eu gostaria que você falasse para nós quem é a Fernanda Guzmão, como que você chegou, como que você parou aqui hoje? Rogério, eu que agradeço o convite. Bem-vindo a todos que estão nos acompanhando. Bom, meu nome é Fernanda Guzmão, eu tenho 34 anos, com um pezinho no 35, mãe do Filipe, tô gestante do Mateu de 5 meses. E, bom, eu vim parar aqui hoje, lá no comecinho, há um tempinho atrás, quando eu abri a minha própria contabilidade e resolvi aperfeiçoar um pouquinho mais a questão da comunicação, para eu poder transmitir um pouco mais de confiança no meu trabalho e naquilo que eu exerço, para eu poder mostrar para o cliente que ele pode confiar naquilo que ele está fazendo. Eu acho que através da comunicação isso pode ser feito de forma mais fácil, por assim dizer. E engana-se quem talvez acha que isso é uma forma de você enganar. Muito pelo contrário, a comunicação bem feita é para transmitir seriedade e não falsidade. Então, eu fui através da Vox, conheci, gostei muito e, enfim, estamos na reta final para concluir uma etapa e, quem sabe, conquistar mais clientes aí ao longo da minha trajetória. Sensacional, Fernanda. É importante você trazer essa questão, porque existem pessoas que acreditam que um comunicador está ali para poder enganar alguém. E, na verdade, são técnicas para poder trazer uma persuasão, mas de forma assertiva e não de forma a enganar. Infelizmente, temos pessoas que acabam utilizando para o lado errado. Mas quando nós utilizamos a comunicação de forma assertiva, de forma técnica, para o bem. Exato. Aí a coisa é totalmente diferente. Então, nós temos que ter essa percepção. E é importante, lá na Vox, nós sempre batemos nessa tecla, né? É a comunicação para o bem. Exatamente. E não para o mal. Exatamente. Muito bom, Fer. Muito obrigado. E agora eu vou aqui, chamar ele, o nosso Bruno Zulfo, e eu vou dar um spoiler. O Bruno, ele
Não faltou nenhuma aula, somente na segunda aula. Na aula 2 ele faltou e teve que repor a aula 2. Imagina, fez todas as aulas e ele está aqui hoje. Então ele vai ter que dar um show, ele vai ser obrigado. O sarrafo aqui com ele subiu. Bruno Zufo, muito obrigado de você estar aqui hoje. Muito obrigado por você ter se dedicado como você dedicou, como todos nós hoje aqui vamos poder falar. Nós temos depois mais 2 alunos ainda. Então, assim, são alunos que realmente se dedicaram. Nós temos a Pâmela, que ela não pôde estar presente, que ela está com compromissos na empresa. Então, nós temos 5 alunos que foram altamente dedicados e comprometidos com o curso. Mas o Bruno foi diferente. Porque a pessoa que faz o curso de 30 semanas e só falta um, olha, é nota 10. Então, parabéns, Bruno. Muito obrigado. Quem é o Bruno Zufo? Fala aí pra nós. E aí, como que você parou aqui, Bruno? Bora lá. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde vocês que estão nos assistindo. Bom, para começar a respeito da assiduidade ali na aula, eu acho que ser filho de professora garante um comprometimento um pouco maior do que a média das pessoas, porque eu não podia faltar da escola em hipótese alguma, porque eu tinha uma professora em casa, né? Mas o Bruno é uma pessoa esforçada, tenho 38 anos, sou pai também, estou gestante da Lívia, assim como a Fer, 5 meses, sou administrador de empresas, trabalho com cargo de gestão já há mais de 15 anos, apesar de ainda me considerar jovem. Então, assim, na gestão de pessoas, de processos, tudo depende da comunicação. Eu lido com meus clientes internos, que são pessoas de outros setores, lido com o comitê diretivo da empresa, lido, porventura, com clientes externos. Se eu não tiver uma boa comunicação, se eu não souber me postar, se eu não souber me relacionar corretamente com cada uma dessas pessoas, eu não vou conseguir que o meu trabalho seja aceito e que eu tenha resultados, e que ele se desenvolva. Então, em busca desse aprimoramento, em busca dessa satisfação profissional e pessoal, foi que eu caí de paraquedas na Vox. Eu já vinha analisando e estudando minha compatibilidade de horários e de agenda para começar o curso, até que teve um dia eu estava passando lá por perto e falei, deixa eu conhecer. Saí de lá matriculado na hora, me encantei e tenho gratidão por esse dia que eu decidi mudar o meu trajeto e parar ali na porta da Vox. Ou seja, o curso funciona, né? Porque eu também, eu entrei pra ver e saí matriculada. Então quer dizer que lá tem bons vendedores. Exatamente. Mas aí agora a pergunta que não quer calar. Te enganaram ou falaram a verdade? Tô descobrindo ainda mais coisas do que me falaram. Ah, então eles podem falar mais. Podem falar mais. É bom saber. Depois eu vou dar com o comercial lá e falar, ó, pessoal, vocês estão falando muito pouco, porque o curso é muito mais do que oratória. Muito mais. Lá nós temos um jargão que né? A Vox TV é muito mais que oratória. Sim. Então, realmente é muito mais que oratória. E aproveitando esse gancho, Fernanda, me fala, profissionalmente, eu acredito que houve impactos, então sempre nós escutamos dos alunos que os primeiros impactos não são profissionais. E eu queria saber de você, se realmente é isso que acontece, se as pessoas que estão em volta começam a perceber algumas mudanças. Como é que funcionou para você esse curso da Vox? Como a gente acabou de mencionar, o curso ele vai muito além da parte de comunicação, que até é um dos pontos que eu achei mais interessante. Ele traz muito uma questão de autoconhecimento, e eu acho isso sensacional. A partir do momento que você se conhece, você gera melhores resultados para si próprio e, por consequência, de forma externa, familiares, e aí vem trabalho e tudo mais. Da parte técnica em si do meu trabalho, que eu posso dizer é que o que a gente aprende em sala tem que ser posto em prática, é uma dinâmica que tem que ser constante. E nessa constância de treinamento, eu percebo que a comunicação melhorou no sentido de me fazer entender. Que é uma coisa que eu sempre tive dificuldade. Eu tendi a ser uma pessoa muito repetitiva, redundante. Eu tenho sido um pouco mais direta e mais assertiva naquilo que eu quero falar. Então, isso foi o que fez muita diferença para mim até agora na questão profissional. E na familiar, que às vezes quem é mais íntimo vai falar assim, a Fernanda fala pra caramba, o que ela foi fazer lá, né? Só que são situações e situações. É um aprimoramento
daquilo que talvez a gente não tenha conhecimento de que está errado. Então, ainda que se fale bastante, tem toda uma técnica de postura, de fala, dicção, enfim. Se a gente for falar aqui, tem muitos pontos a serem tratados. Tem várias apostilas, né? Exatamente. Então, são muitos pontos que a gente trata ali na aula que você percebe que, por mais que você entenda um pouquinho e talvez acha que faz alguma coisa certa, na verdade, não. Quando você começa a estudar como funciona cada etapa, você vê que é necessário e é importante. Sensacional, Fer, que bacana. Bruno, e você? Qual foi o momento que você percebeu que o curso estava fazendo diferença? Tipo, opa, peraí. Ou alguém, ou algum momento, algum episódio que aconteceu, tanto pessoal como profissional, que você falou assim, aqui tem o dedo da Vox. Bom, Rogério, eu sempre tive um receio do que as pessoas pensam ao me escutar, ao me ver. A segurança que eu comecei a ter depois de aulas e conhecimento teórico com a Vox, e práticos principalmente, porque as dinâmicas são fantásticas durante o curso, depois que eu comecei a ter esse convívio e esse aprendizado, eu perdi primeiramente esse medo. Então é um feedback que às vezes nem é das pessoas, mas é principalmente meu, de mostrar mais a cara, de fazer a minha voz ser mais ouvida, mais ecoada. Por mais que às vezes ali naquele momento você não receba um feedback, eu acho que o nosso comportamento ele não tem que ser só a base de feedbacks, efetivamente assim, das outras pessoas. Porém, a partir do momento que eu passo a ser convidado para situações que eu não era, eu passo a ser lembrado em situações que eu não era, opa, peraí, alguma coisa mudou que eu estou fazendo melhor. Por mais que às vezes a gente ache que já faça bem feito, não. Quando você tem bons orientadores, bons facilitadores, como é o seu caso conosco, Obrigado. Uma ótima estrutura, como é a estrutura da Vox, um material didático excepcional, não tem como não ter um resultado visível. Claro, em casa eu tive feedbacks da minha mulher, da minha mãe, da minha irmã, né? E são assim, são pessoas que não estão falando para te agradar, porque pelo contrário, se fosse feedback negativo, elas também falariam. E geralmente do lado de fora, às vezes a gente só escuta coisa boa, a pessoa não quer te desagradar. Então esses feedbacks em casa, para mim, foram muito primordiais para eu entender que, tô no caminho certo. Olha, que legal, uma percepção muito boa essa parte, né, de começar a perceber, poxa, estão me lembrando de algo, me convidando para algo que de repente não era, e você ter essa percepção, alguma coisa mudou. Isso é muito, muito importante. Veja como que mexe com as pessoas. Na nossa última aula nós falamos muito sobre ambiente, aonde você quer chegar, o que você está fazendo para deixar um legado, para chegar nesse ponto do legado. Então é muito importante essas percepções e você começar a agir e a se comunicar com intenção e propósito. Sim. Porque como a Fer falou, falar, todo mundo fala. Mas e aí? Você tem falado com propósito, com intenção? Então é pensar, organizar as ideias, refletir. Aos dois ouvidos, né? Nós temos aulas sensacionais sobre isso. Depois eu vou deixar para vocês falarem, porque são aulas que a maioria dos alunos já lembra e já falou, olha, aula tal que me marcou. E aproveitando já aí esse gancho de feedback de aula. Fernanda, me fala aí. Como eram os feedbacks? Olha, mas se você falar mal, olha lá, hein? Se você, cuidado que ainda não entregou o certificado. Ai, brincadeira. Pessoal, não é brincadeira. Não vale. O certificado já está pronto, não tem jeito. Uhul! Agora, Mas pode falar, como era essa parte de feedback? Porque eu penso, né, ser importante dentro da sala, porque nós estamos ali num ambiente seguro. E a aula que te marcou, tipo, você, poxa, Rogério, essa aula aqui eu saí refletindo, fui dormir só no outro dia. É difícil escolher uma só entre tantas, mas eu quero crer que, pelo menos para o meu perfil, todas as que trabalham essa parte do autoconhecimento são as que mais mexem comigo. Então, de você enxergar quem você é, de você contar a sua história e como ela reflete hoje na sua vida, e de você tentar superar certas barreiras. Todas as aulas que tratam mais desse autoconhecimento são as que mais mexem comigo, porque aí eu acho que a gente consegue também entender o que reflete hoje e tentar trabalhar de uma maneira
mais assertiva. Porque aí, ainda que a comunicação não seja propriamente dito uma terapia, através dela você vai se ouvindo e melhorando e evoluindo. E quando você vê, talvez tenham traumas que você cura pela comunicação. Excelente. Então, as de autoconhecimento, acho que para mim são as mais... As aulas mais impactantes. Impactantes, com certeza. Realmente. E os feedbacks? Você pulou o feedback aí. Eu quero saber do feedback. É que assim, eu acredito que até o nome do grupo, como você falou no início, que por conta do grupo que se formou, e coincidentemente eu já conheci o Bruno, mas há muitos anos a gente não se falava e não se encontrava. Mas ele formou um grupo de pessoas... diferenciadas, realmente, não desmerecendo nenhuma outra turma, Sim, mas claro. falando propriamente dito Do da nosso nossa, é um grupo muito diferenciado, e isso só foi possível, como o Bruno falou, por conta de quem nos facilitou esse curso. Então, assim, o papel do facilitador é primordial para que a gente também tenha essa evolução, porque se a gente não tem um facilitador em sala, que assim como você pontua a cada momento que deve ser melhorado e sempre de forma muito gentil isso é feito, nunca de forma a constranger, porque a gente está exposto. A todo momento nós estamos expostos. Não necessariamente conhecemos todos, ao longo do caminho forma uma amizade, mas no início não. Mas desde o início até agora no final, é uma correção muito, muito leve, de forma a agregar e não a constranger. Então, todos os pontos que você sempre levanta para cada um, após cada apresentação, é muito bem-vinda e é isso que fez a gente chegar onde a gente chegou também hoje, sem dúvida nenhuma. Sensacional, Fer. E aí? Você lembra de algum ponto, Fer? Que eu pegava no seu pé alguma coisa? Eu acho que dos que... o gestual meu no início era bem forte. Eu vou mostrar porque eu acho que é válido. Vai ter que aprender. Era uma mania, né, de fazer... Pessoal, nós estamos fazendo isso aqui agora só para mostrar, tá? Era para outro momento, era de meditação, mas eu usava com muita Fer, frequência. pra quem que é isso, Fer? E essas correções, o Rogério, ele extrapolava no bom sentido até essa correção, porque ele fazia correções em sala, nos momentos de dinâmica, e ele fazia nas redes sociais. Então, ele acompanha, mas isso é muito legal. Ele acompanha a gente externamente como forma de continuar nos ensinando e estendendo a mão para a gente aprender e evoluir. Sim. Então, é só agradecer, sem dúvida nenhuma. Que bom, Fer, muito obrigado. Mas é importante que lembrou e não faz. Não faz. Então, é a competência inconsciente. É o último nível. Essa hoje eu já tenho. Tá vendo, pessoal? Aqui, olha, é competência inconsciente. É o último nível das competências. Então, de repente, o Bruno pode falar para nós depois delas 4, porque tá fresquinho na memória dele. Mas é brincadeira, não vou fazer chamada oral aqui hoje, não. Bruno, fala aí. Aula que te impactou e como eram os feedbacks. Eu não lembro assim de ficar dando muito feedback pro Bruno, não. Mas se tem algum ali que eu fiquei pegando no seu pé... Eu vou começar pelo feedback. Isso. Eu sou meio aparecidinho, assim. Gosto de aparecer. Apesar de às vezes ficar um pouco tímido. É igual alguém que eu conheço. É quase um ator esse menino. Ele tá com o pé na... Ele tá com o pé pra ser facilitador da voz. Deixa exato. ele comigo. Só que assim, minha estatura ela é mais alta, então desde a adolescência, às vezes me deixava um pouco desconfortável com relação a gestual, postura. Então esses feedbacks de manter a postura reta, o espaçamento adequado das pernas, porque a gente mais alto tende, às vezes, a apoiar em uma das pernas. E eu nunca tive esse tipo de retorno. Então, isso me deixou mais seguro para continuar sendo aparecidinho aí, além da modulação de voz. Que eu acho e acredito que dessa forma eu consigo reter mais a atenção pro que eu estou falando. Então, esses dois feedbacks, para mim, vindo especificamente ali do Rogério, são os que eu mais guardei, assim, como eu precisava me dedicar para melhorar. Apesar de já ter segurança e
não ter receio de aparecer. Perfeito, sensacional, Bruno. O Bruno, eu acompanho ele nas redes sociais, eu acompanho todos os alunos. Então, a Feira, ela faz muito vídeo, principalmente da empresa, com chamadas e etc. O Bruno, ele já não tem muito isso, ele já tem uma vida mais social na rede social, né? Porque é a rede social. Então, só que assim, né? Aí eu tinha que dar feedback do quê? Porque quando o time dele jogou, academia, futebol, porque ele vivia postando lá que estava no futebol, então os feedback era sobre isso. Falou assim, você precisa bater melhor essa falta, porque não tá legal. Precisa, essa caipirinha aí parece que não tá boa, não. Então o feedback dele era mais ou menos esse. Mas eu acompanho todos os alunos das redes sociais. Verdade. E o Bruno, eu nunca dei feedback de comunicação na rede social, porque era uma rede social de fato do Bruno. Fato. Diferente, por exemplo, da Feira. A Feira eu vou lá e falava, Fernando, isso aqui não tá certo, não. Cuidado, printava e falava, então... Tinha print, gente, tinha print. Que horror! Então assim, é aquela coisa. Você está num curso realmente para ser transformado. Sim. Não é um curso que é para você... acabou, tchau, muito obrigado. Pelo contrário. É realmente para você sair da aula e falar assim, poxa vida, essa aula aqui me impactou. Então, essa é a intenção do curso. Vocês captaram muito bem essa mensagem e hoje estão aí, né? Excelentes comunicadores, praticamente formados já num curso de 30 semanas. Pessoal, 30 semanas não é fácil. Eu comecei no curso de 40 semanas. Meu Deus do céu. Eu fazia de sábado à tarde. Tem problema, não é possível. Sábado à tarde. E o curso deles é de quinta à noite, é tranquilo, né? Super tranquilo, né? A gente faz ser. Vai ser. Não, o curso é muito bom. É que a turma é muito boa. A turma é boa, o professor é sensacional. Sensacional. E é O professor mesmo. tem problema. Mas tudo bem. Fer, aproveitando, nós estamos aí encaminhando aí para o nosso final, mas nós temos ainda um tempinho. Eu gostaria de falar sobre a parte da comunicação e da oratória, porém, de alguma técnica mesmo, dos pilares ali do começo das aulas, lá do começo das aulas, que realmente te impactou. Alguma coisa, por exemplo, nós vamos lá falar, aula 1, naturalidade e controle da ansiedade. Aula 2, gestos e expressões. Aula 3, contato visual. Então, dentro dessas aulas, aquela técnica te marcou. Rapport, storytelling. Eu acho que do início, a que mais me marcou, talvez pela necessidade dela, é o controle da ansiedade. Controle da ansiedade. E tem alguma técnica que nós aprendemos para o controle da ansiedade que você poderia falar para nós aqui? Vou ter que pedir ajuda aos universitários. Rogério, eu tô grávida, minha memória tá curta. Vai, Bruno, me ajuda. É verdade. Pronto, respiração. A respiração. Então, como que nós temos que fazer na respiração? Inspira até 3, era isso? Inspira contando em 3, segura 3 segundos e solta em 3. Aí você vai controlar. Bruno, por que nós fazemos isso? Pra gente desacelerar a nossa circulação e, consequentemente, conseguir equilibrar mais o pensamento, o coração, enfim. Muito bom. Organizar as ideias melhor. E além desse controle da ansiedade, nós tínhamos alguma coisa ali uma coisa que não faltou em todas as aulas. Quem pode me lembrar? Que não faltou em todas as aulas. Aquecimento. Eu ia falar, só se for aquecimento. O aquecimento. E como é desse aquecimento? Quem pode falar aí? O Bruno, eu sei que ele bate o recorde do caminhãozinho. Bate. Ele bate o recorde. Como que é o caminhãozinho aí, Bruno? Faz pra gente. E aí vai. Faz o patacá pra gente. Meu Deus. Patacá, petequé, pitiqui, potocó, potucu. Mais rápido. Patacá, petequé. Nunca sai muito rápido. Mas de propósito, né, gente? Mas o A aquecimento... técnica do gestual. Aqui, aplicando. Isso a gente não tinha. E essa Não tinha, questão do né? aquecimento para a comunicação também é muito interessante, porque a gente percebe que talvez por não fazer esse aquecimento no dia a dia,
dependendo de como funciona, se você tem muita reunião, chega uma hora que você não tá aguentando mais de dor no rosto. Exatamente. Então, fazer as caretas, né? Aí vai dar um print e vai poder pôr lá no Instagram. Não façam isso, por favor. Também é muito interessante nesse sentido de você melhorar a articulação do rosto, para você ter uma melhor dicção. Exatamente, a modulação. Você treinar a modulação, Exato. como o Bruno muito bem disse. A modulação, você chama a atenção da sua plateia. Sim. Lembra quando o professor, ele queria chamar a atenção para os alunos ficar quietos, ele começava a falar mais baixo. Aí as pessoas até param de falar, porque quanto mais alto as pessoas vão falar, mais alto o professor fala, mais alto os outros. Então, quando você vai modulando, vai baixando, os outros tendem a baixar até parar de falar. É difícil falar de uma coisa só, assim, apesar de não lembrar de tudo nos detalhes, cada aula traz um ponto muito interessante. A velocidade da fala, a própria dicção, então você se fazer entender, então abrir a boca para falar, né, assim, você melhorar a dicção, você falar numa velocidade em que o outro compreenda, tudo isso faz muita diferença, Muito bom. É importante o aquecimento, e a Fer falou uma coisa que às vezes as pessoas falam assim, mas aquecimento só quando eu vou fazer uma palestra? Não. Pessoal, nós não fazemos palestra todo momento, toda hora, né? Um dia, quem sabe. Mas o aquecimento já é para começar a fazer logo que você acorda, logo de manhã, já vai para o banheiro. Por quê? Você já vai começar a falar na hora que você acorda. Você já vai dar bom dia, você já vai falar com o esposo, com a esposa, você já vai falar com os filhos, você vai falar com amigos, você vai falar na empresa, você vai falar o tempo todo. Para não falar que eu faço, a hora que eu acordo, eu faço no trajeto. Eu levantei, fiz as minhas coisas, vou sair para levar ele para a escola, eu já tô ali... Faz porque dá a diferença. Nossas cordas vocais, elas precisam de treino. Igual o corpo. Então as pessoas treinam o corpo e esquecem de treinar as cordas vocais, de treinar nossas articulações, a língua. Sim. Nós temos vários exercícios para nós treinarmos, fazermos o aquecimento, para podermos ter uma dicção melhor. Não evitar, por exemplo, um travamento da mandíbula, ou a pessoa não conseguir pronunciar. Nós temos casos que o aluno chega lá, nossa, ele fala quase com a boca fechada, né? A gente não entende o que ele está falando. E aí você tem que fazer todo um trabalho, quase ali um trabalho de fonoaudióloga, para poder ele desenvolver essa dicção. E que às vezes está ligado à ansiedade. Às vezes a fala fica tão ansiedade. Medo. E aí trata a ansiedade, medo. Você vai dando medo nas pessoas, a pessoa vai travando a mandíbula. Ela não abre mais a boca. Ela só fala assim, ó, já por causa de medo mesmo. Sim. Muito bom. Fernanda, nós ali praticamente estamos no nosso final. Puxa, passa muito rápido, não gostei, passa muito rápido. Eu quero falar mais. Vixe, a gente conversa bastante, né? Nossas aulas têm 3 horas. Tem. Podia ter um podcast de 3 horas, né? Podia. Só não sei se ia ter gente que assistiu até o final. Mas vamos lá. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem, de repente, está pensando, quem tem dúvida. Uma mensagem também que você gostaria de trazer para as pessoas, independente que seja da comunicação ou da oratória, você fique à vontade, mas que aproveite esse momento para você transmitir o que você tem de mais importante, que é a sua voz. Utilize ela agora para impactar as pessoas que estão te assistindo. Rogério, obrigada mais uma vez por nos conceder o seu espaço, por trazer esse presente para a gente. E, sem dúvida nenhuma, para você que talvez entenda que, não, eu vou bem desse jeito, repensa naquilo que você acha que é certo, passa na Vox, conversa com o pessoal, entenda um pouquinho mais de como funciona todo o trabalho deles, e eu tenho certeza que tem muita coisa que eles podem ensinar vocês, como eu aprendi e todo o nosso grupo. Então, se você tem dúvida em fazer ou não, faça, que você vai se surpreender. Muito bom, obrigado, viu, Fer? Muito obrigado. E você, Bruno? Aproveita esse vozeirão aí para deixar uma mensagem para as pessoas aí que estão te ouvindo, que vão ouvir o Bruno aí pela posteridade. Bom, você que é profissional, desempregado, líder, liderado, empresário, amigo, pai de família, mãe de família, você ter conhecimentos de postura, modulação de voz, storytelling, leia
e várias outras técnicas. Isso é diferencial para qualquer atividade que você exerça, seja na sua casa, no seu círculo de amigos ou dentro da sua empresa. Tratando-se de carreira, vai ser uma porta aberta para o seu futuro, para o seu sucesso. Eu recomendo a Vox para todo mundo que eu converso, que eu falo sobre o curso. Ela é um divisor de águas, sim, seja você, qualquer profissão que você ocupe, qualquer cargo que você exerça. Muito bom. Antes de terminar, eu quero agradecer imensamente essa oportunidade que vocês me deram, porque poder compartilhar com vocês esse momento é muito importante, é muito agradável. Eu sempre falo na sala de aula que eu sou um e vocês são vários. Eu sempre aprendo mais. E todo dia eu vou aprendendo um pouquinho. Esse é a minha meta, é aprender todo dia um pouco mais com alguém. E vocês sempre fizeram isso em todas as aulas para mim. Então, meu muito obrigado, Fernanda. Muito obrigado, Bruno. Que vocês aí brilhem intensamente, que vocês utilizem as suas vozes como se fosse uma lanterna numa escuridão para as pessoas. Clareiam o caminho das pessoas através da comunicação. Muito obrigado. E você que está aí e nos assistiu até esse momento, não pense duas vezes. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Parece taxativo, mas, infelizmente, muitos fazem isso. Eu sempre escuto de alunos porque eu não conheci a Vox antes. E eu deixo aqui o meu muito obrigado por você estar aí inscrito no nosso canal. Clica aí no sininho para você estar sempre acompanhando todas as nossas publicações no YouTube e ficar aí por dentro de comunicação, oratória e até de condomínio, porque também nós temos o canal Viver em Condomínios. E pensou em comunicação, pensou Vox to You. E Vox to You é lá na Ribeirânia, a Vox to You número 1 de Ribeirão Preto e do Brasil. Um beijo e até mais, até o próximo.